Olá, seja bem-vindo ao curso de Fotografia Odontológica com Smartphone. Nós estamos no módulo 4 e estamos abordando os sistemas de iluminação. Nesse módulo, nós vamos abordar o último nível, na complexidade dos sistemas de iluminação, e vamos falar sobre os modificadores de luz. Os modificadores de luz, como o próprio nome está dizendo, são dispositivos que vão modificar a luz. Mas como modificar a luz? Idealmente, em odontologia, a luz ideal é onde eu tenho uma transição suave da área iluminada para a área de sombra. Observem essas duas figuras. Numa delas eu tenho uma transição suave, onde eu tenho uma luz dita suave, uma luz macia, uma luz difusa, onde eu não tenho um contraste, uma delimitação acentuada entre a área iluminada e a área escura. Na outra, eu já tenho uma área bem marcada entre a área de luz e a área de sombra. Então, é uma luz dura. Então, o nosso objetivo na odontologia, para ter uma fotografia representando o mais real possível, o mais próximo possível, é sempre utilizando uma luz difusa, uma luz suave, e para isso os modificadores de luz são essenciais. A luz suave, a luz difusa, ela está intimamente relacionada a dois fatores: ao tamanho da fonte de luz e a distância que essa fonte de luz está no meu objeto. Então eu posso ver aqui no slide que, com relação ao tamanho de luz, quando eu tenho uma fonte de luz pequena, eu tenho uma sombra bem definida, eu tenho uma luz dura, e quando eu tenho uma fonte de luz grande, eu tenho uma luz suave, uma luz difusa. Então, se eu estou usando como sistema de iluminação um ring light para selfie que eu clipo no meu smartphone, é uma fonte de luz pequena, eu vou ter uma luz dura, eu vou ter uma luz onde eu tenho contrastes acentuados, eu vou ter uma iluminação mais pobre. Então, quanto maior a minha fonte de luz, mais suave, mais difusa vai ser o efeito dessa luz. Tá? Então, outra coisa fundamental é a distância da luz. Nós temos uma ideia errada de que tirei uma foto, está sobreposta, sobreexposta, vou afastar a minha fonte de luz, deixar a luz mais fraca. Na verdade, o que eu estou promovendo é o seguinte: quanto mais afastado tiver a fonte de luz, menor vai ser o ângulo formado entre a luz que incide e a superfície do objeto. Então, eu vou ter uma sombra muito mais contrastante, vou ter uma sombra dura. Então, quando eu aproximo a minha fonte de luz do objeto que está sendo fotografado, eu vou ter um aumento no meu ângulo de incidência da luz, eu vou ter uma sombra mais suave, eu vou ter uma luz difusa, uma luz muito suave, e um resultado fotográfico muito melhor. Então, como é que funcionam os modificadores de luz? Imaginem nesse quadro à esquerda, onde eu tenho um tomate que está direto sob a luz do sol. Então, a sombra na superfície é uma sombra bem definida, é uma luz dura. Observem que o ângulo que forma entre a luz do sol que está incidindo no tomate é um ângulo pequeno. Quando eu tenho esse sol acima de uma nuvem, o que acontece? Os raios de sol vão passar pela nuvem e eles vão incidir de diferentes sentidos nesse tomate. E aí eu vou ter uma luz muito mais difusa, eu vou ter uma luz muito mais suave, não tenho sombras definidas. Então a gente vai ter uma transição suave da área iluminada para a área escura. E o nosso modificador de luz, ele funciona exatamente como a nuvem debaixo do sol. O sol é a fonte de luz, e a nossa nuvem será um modificador de luz. Ele vai pegar uma fonte de luz pequena, vai transformar numa fonte de luz muito grande e vai promover uma luz suave. Então, vamos observar como é composto um softbox, que é o modificador de luz de eleição. Softbox, caixa de luz. Ele é composto por uma caixa, onde a luz fica ali vindo na sua parte posterior. No seu interior tem uma superfície reflexiva,
geralmente prateada, então essa luz vai incidir e vai se refletir para a parte frontal, e nós temos duas camadas de difusores, geralmente um tecido de nylon branco. Eu tenho um tecido interno e tenho uma outra camada externa que é removível. Então, uma fonte de luz pequena vai me promover o quê? Uma iluminação semelhante a uma fonte de luz maior, tornando a minha luz muito mais suave e tornando a minha imagem muito melhor. Tá? Então, uma coisa interessante é que nessas caixas de box nós temos a grande diferença de iluminação da fotografia tradicional para o smartphone é que na fotografia tradicional nós trabalhamos com flash. Flash é uma explosão de luz, né? Na fotografia com o smartphone é diferente. Nós trabalhamos com luz contínua. Então, seja um ring light, seja um iluminador dedicado, não tem a explosão de luz, é uma luz contínua. E aqui no softbox nós vamos ter uma lâmpada que vai servir como fonte de luz. É uma lâmpada própria para fotografia e filmagem. Observem que ela tem uma alta intensidade de iluminação de 2.000 lumens, um índice de reprodução de cor perfeito, acima de 95, e uma temperatura de cor também ideal, 5.500 graus Kelvin. Então, se você foi impeditivo para você comprar o Smileline, com um investimento muito mais baixo, você consegue montar um sistema de iluminação com softbox com as mesmas características do Smileline, com as mesmas características, com a iluminação, com todos os parâmetros ideais. Então, dentro do meu softbox, da minha caixa de luz, nós vamos ter ali como se fosse um bocal E27, que é o nome técnico, onde a gente vai rosquear essa lâmpada, e é uma lâmpada específica para fotografia e filmagem. Não se preocupe, porque tudo isso que foi citado se encontra lá no guia de compra para facilitar a sua vida e para que você possa potencializar seus resultados no consultório. Tá? Então, a disposição indicada é isso. Eu preciso ter uma iluminação bilateral, tem um softbox de um lado e um do outro, tá? Com angulação de 45 graus, e a gente com o smartphone numa posição 12 horas, fazemos quase todas as fotos intraorais nessa posição. A única exceção são as fotos oclusais, que eu vou vir numa posição de 7 horas, mas isso nós vamos abordar nos módulos específicos para protocolos de tomada fotográfica. Então, com relação aos sistemas de iluminação, são esses 3 níveis, né, e é um investimento, sempre lembrando, faça comparação com a câmera fotográfica. É um investimento pequeno se a gente for comparar o quanto que nós investiríamos para ter um kit completo para fotografia com a câmera DSLR. Nos encontramos no próximo módulo. Um grande abraço.